do canal? Beleza? Bom, preparei um vídeo aí para vocês, continuando o estudo sobre propriedades elétricas. Hoje vou estar falando sobre resistência elétrica, né? Vou estar explicando sobre resistência, resistores, né? O que são resistores, a diferença entre resistores e resistividade, né? Bom, eu vou estar falando sobre resistores, mas é uma coisa que eu já vou tirar logo da cabeça de vocês. Resistor não é só a peça pequenininha que o eletrônico usa. Resistor é toda peça, é todo aparelho ou equipamento que é capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica ou outro tipo de energia. Então não é errado eu dizer que todo aparelho elétrico, de uma certa forma ou de outra, são resistores, né? Mas o que a gente tem dentro de casa, que é considerado um resistor comum, um resistor, assim, ele é só resistor, né? Que não tem propriedade capacitiva, esse tipo de coisa, seria a antiga lâmpada, né? De filamento, um resistor, apenas um resistor. O chuveiro elétrico é só um resistor. Ferro de passar, esse tipo de coisa. Vamos ver? Como eu estava falando, resistividade é uma propriedade do material condutor, né? Não existe condutor perfeito. Condutor perfeito é um condutor ideal, né? Só existe no pensamento, né? Todo material ele oferece uma resistividade, né? Temos aqui o alumínio, né? Que atualmente é muito usado para em bobinas de motores, né? Temos o cobre, que é de fiação elétrica em geral. Porém, a grande estrela aqui seria a prata, né? Desses materiais aqui, seria com a menor resistividade, né? Quanto menor a resistência, melhor condutor ele é, né? Tá vendo? Que a prata tem 0,0158 e é o que tem a melhor condutibilidade, né, de energia elétrica. E temos aqui o tungstênio. Por que eu estou chamando a atenção no tungstênio? Que o tungstênio foi a primeira resistência, né, a ser feita, é o tungstênio, porque o tungstênio é o filamento da lâmpada, né? Na verdade, a primeira lâmpada, a lâmpada de Edison, dizem que foi o filamento de carvão. Mas vamos chegar em frente. Essa é a fórmula para o cálculo de resistência, né? Isso aqui só para fins de curiosidade, né? Que resistência é igual a essa letrinha que eu não uso, parece um pezinho, né? Essa é a constante aqui, é a resistividade, viu, gente? É igual a resistividade do material vezes o comprimento do condutor, né? Isso tudo dividido pela área da seção transversal do condutor em milímetro quadrado. É área, viu, gente? Não confunda isso aqui com diâmetro. Se você quer saber o diâmetro de um fio, você vai medir lá com um paquímetro, né? Vai pegar o diâmetro, digamos que seja 2 milímetros, isso dividido por 1 vezes 3,1416. Aí você vai ter essa área de seção transversal. Bom, eu mostrei essa fórmula só para a gente ter essa ideia, que pouca gente sabe, que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, né, do condutor e inversamente proporcional à área da seção transversal. Quer dizer que quanto mais longo o fio, né, a gente vê muito aí, eu mesmo vejo os clientes ligam máquina de lavar. Nossa, ligar lavadora em extensão deveria ser considerado crime, porque aí coloca lá 30 metros de extensão, né? Tá longe pra caramba, com um fiozinho de 0,75, quer dizer que fez um resistor ali, tá querendo colocar fogo, né? Mas vamos seguir em frente. Então, vamos lá. Para a gente entender certa resistência elétrica, vou falar novamente sobre o conceito, né, de tensão e corrente, ou voltagem e amperagem. Senhores ou senhoras, quem estiver fazendo um curso aí, se você falar voltagem lá para o seu professor, ou você falar amperagem
pro seu professor, e ele vier te corrigir, ele achar ruim com você, você fica prestando atenção. Quando ele falar em quilometragem ou metragem, você vai dar uma voadora no queixo do cidadão. Porque independente do nome, eu posso chamar isso do nome que for, o importante é entender que corrente elétrica ou amperagem, né, é o movimento dos elétrons, né? Quer dizer que uma maior corrente é uma maior quantidade de elétrons que consegue passar por dentro desse condutor, enquanto que tensão elétrica ou voltagem é a força, né, que esses elétrons são empurrados, né, a força com que eles passam por dentro desse condutor. E a resistência? A resistência é a capacidade do material, de todos os materiais, né, a se opor a essa passagem desses elétrons ali por dentro desse condutor. Vendo por esse modo, faz parecer que resistência seja uma coisa ruim, mas sem a resistência elétrica seria impossível usar energia elétrica, né? A gente não teria controle, né? A resistência elétrica, ela serve para controlar a corrente elétrica e até mesmo para dividir a tensão elétrica, né? Então, a resistência elétrica, todo aparelho que você tem dentro da sua casa, dentro do seu escritório, ele tem resistência elétrica e pronto, acabou, né? Aí vamos falar então sobre o homem da resistência, né? A lei de Ohm, né? Aqui falando sobre resistores, né? O resistor serve para controlar a corrente elétrica, né? Segundo a primeira lei de Ohm, que vemos que a tensão, a corrente e a resistência estão totalmente relacionados. Vocês viram aqui, ó, se eu aplicar 3 volts, né, uma bateria de 3 volts numa resistência de 3 ohms, eu terei 1 ampere de corrente. Porém, se eu trocar apenas essa bateria, trocar apenas a tensão, colocar uma de 6 volts no mesmo 3 ohms, eu vou ter 2 ampere. Como se calcula isso? Ah lá, lei de Ohm. A resistência é igual a tensão vezes corrente, né? O R é resistência, V é a tensão em volt, o L é corrente em ampere. Dessa fórmula se originam essas outras duas, em que diz que tensão é igual a resistência vezes corrente. Assim como corrente é igual a tensão dividido por resistência, né? As três fórmulas se colaboram, né? Aí com isso, né, com a lei de Ohm juntando-se com a lei de Joule, a gente pode calcular o que? Dá para calcular a resistência através da potência, ou a potência através da resistência. Uma vez que a potência é igual a tensão vezes a corrente, né? Então podemos dizer, né, a potência é igual a tensão vezes corrente, certo? Assim como a tensão é igual a resistência vezes corrente, então eu posso dizer que potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. No caso, digamos que eu saiba a resistência e não saiba a potência, eu posso até mesmo fazer diferente aqui. Eu posso colocar, porque é o mesmo que dizer que R seja igual a V ao quadrado, né? Não vou conseguir colocar aqui, dividido pela potência nominal. Vou ter uma diferença? Vou ter uma diferença sim, por causa do fator de potência, mas vai ser uma diferença mínima. Mas
Eu escrevi errado aqui. Mas então, eu fazendo um teste onímetro, né, um teste de resistência em qualquer aparelho elétrico, eu consigo prever qual é a potência, né, que esse aparelho deve trabalhar. Bom, seguindo em frente então, continuando com as propriedades dos resistores. Os resistores ligados em série. Para calcular resistores ligados em série, basta eu somar o valor de cada resistor, né? Aqui nesse exemplo temos, né, o R1 é igual a 10 ohms, o R2 é igual a 20, o R3 é igual a 30. O somatório é de 60 ohms, né? Ligado em série seria um de mão dada ao outro. Aí todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente, né? Calculando-se pela lei de Ohm, digamos que seja lá 120 volts, né? Ele vai ser dividido por 60, vai dar 2 amperes. Esses mesmos 2 amperes vão percorrer R1, R2 e R3, né? O maior resistor, ele vai dissipar mais calor, né? Ele vai estar sofrendo mais o efeito Joule, né? E ao mesmo tempo ele vai estar sendo submetido a maior tensão, né? Assim como a amperagem, né? Assim como a corrente vai estar igual em todos eles, já a tensão vai ser dividida de acordo com a sua resistência, né? No caso, digamos 120 volts aqui, seria 120 dividido por 60. Dividido por 60 vai dar 2. Aqui no caso, vezes 30, aqui teria 60 volts, certo? Aqui 40 volts e aqui 20 volts, certo? E já o resistor em paralelo, né? O resistor, quando ele está em paralelo, ele já se torna inversamente proporcional, ele não vai mais ser somatório, igual é quando é em série. O que acontece? Para eu somar o resistor em série, né, a resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido pela resistência, né, do conjunto completo, é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3 e assim sucessivamente, né? Vai cada vez, quanto mais resistors eu colocar aqui em paralelo, menor vai ser a resistência desse conjunto, né? Nesse caso, no resistor em paralelo, a corrente em cada resistor é inversamente proporcional ao seu valor, né? O menor resistor é percorrido pela maior corrente. Isso exatamente como se diz na lei de Ohm, né? Quanto maior o resistor, menor a corrente. Quanto menor o resistor, maior a corrente, né? Todos os resistores, quando eles estão ligados dessa forma, vão ser submetidos à mesma tensão, né? Se eu ligar os 120 volts aqui, todos os resistores, independente do seu valor, vão estar com os 120 volts, vão estar entre si a mesma tensão. E a resistência equivalente de todos, né, do conjunto todo, vai ser sempre menor do que a resistência do menor resistor associado. Para começar a nossa experiência aqui, eu tenho aqui 2 resistores. Isso aqui era uma chapa, né, uma lancheira, né? 2 resistors que devem ser iguais. Eu até soldei os fiozinhos aqui do mesmo comprimento para não interferir. Vou estar fazendo o teste aqui com um onímetro, né? Para ver se eles realmente estão iguais. Deixa eu deixar a câmera por aqui. Eu testo um por um. Opa, quase que eu derrubo aqui. Testar o primeiro.
ver quanto é que vai dar. Cadê? Quarenta e um ohms no primeiro. Vamos testar o segundo. E o segundo deu aí 41 ohms, certo? Então, segundo as propriedades da lei de Ohm, se eu ligar eles em série, 41 mais 41 vai dar 82 ohms, é isso? Bom, tá aí, fiz a ligação, né? Aqui eu usei a garrinha que é da própria lâmpada em série, né? Liguei em série ali, perninha com perninha, uma perna do multímetro, outra perna do multímetro e lá, ó, exatamente 82 ohms, né? Olha lá, liguei ele, né? Ó, em paralelo, né? A resistência deu 21, certo? Agora, eu esperei esfriar um pouquinho, não esfriou o tanto que eu queria ainda. Vamos observar agora o comportamento dele com essa ligação aqui em paralelo, não, aqui está em série, né? É igual a lâmpada, né? Tá tudo desligado lá, deixa eu ligar o estabilizador e ver o que que vai dar. Olha lá, total de 128, né? Quanto é que vai estar dando amperagem? Se para 41 era para estar dando 3 amperes, aqui era para estar dando 1,5, né? Estão ligando em série, olha lá. Exatamente 1,5, certo? Porém, agora eu vou tirar, né? O multímetro tá ligado lá junto, né? Agora eu quero ver o seguinte, quantos volts está passando aqui, na metade do caminho, né? Se era 127, vamos ver aqui agora. Colocando lá, olha lá. 63 volts. Aqui eu tenho um divisor de tensão. E por último, mas não menos importante, vamos fazer o teste agora com eles ligados em paralelo, né? Vou fazer rapidinho aqui. O que foi, farelo? Esse aqui é o farelo, esse aqui é meu ajudante aqui da oficina. O que foi, farelo? Quer aumento de salário? Não, né? Deixa eu fazer o teste rápido aqui. Bom, o que acontece? Como vimos que quando está ligado em paralelo, a resistência cai e muito. Se a resistência cai e muito e a amperagem vai se manter, e a amperagem não, e a tensão vai se manter, quer dizer que a corrente é para estar muito alta aqui. Vamos ver? Liguei. $118, deu uma caída um pouquinho pelo consumo. E vamos ver a corrente. A corrente está 5,75 ampere. Isso para os dois, né? Agora vamos ver aqui, um separado do outro, quanto é que vai dar. 2,64. Quer dizer que a tensão continua a mesma. E em cada um a corrente se divide conforme a resistência. Deixa eu desligar que já está quente. E é isso, gente. A princípio eu ia fazer essa experiência com lâmpada de filamento, né? Lâmpada Edison, né? Adoro trabalhar com essas lâmpadas para tudo. Só que ela tem um problema. Se você for fazer o cálculo, fazer a fórmula de potência, né? Potência
de tensão ao quadrado dividido pela potência, ela nunca vai dar certo, ela frio. Porque a lâmpada, aquele filamento da lâmpada, aquele filamento de tungstênio, ele a princípio, quando você ligava a lâmpada, né, que nem mais é muito difícil até de encontrar essas lâmpadas, ela puxava uma carga muito grande, né, quando ela estava frio, né, ela estava encolhida, né. Aí com o tempo, depois de 10, 15 minutos, quando ela expandia, ela aumentava a resistência. Por isso, se você tiver em casa, né, eu mesmo, no começo eu fiz muito isso, né, eu calculava e nunca dava certo, me dá uma diferença bem grande. Eu calculava e não dava certo, mas é por causa disso, que depois de um determinado tempo que o filamento se dilata, aí a corrente tende a baixar e a resistência tende a subir. Bom, eu vou terminando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, né? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, dá um like, ajuda a gente aí, beleza? Até a próxima.